Que escândalo monstruoso! É pra ficar em choque. É de uma gravidade absurda. A Polícia Federal confirmou: Toffoli é suspeito de corrupção passiva no caso Master. E vamos ver as principais atualizações do cachaceiro. Inscreva-se e deixe o like em Janúncio Ferreira. O Supremo Tribunal Federal virou ao longo do tempo balcão de negócios. Mas não de negócio de pobre, de cidadão que nem eu, de pessoas comuns, de pessoas poderosas. Quando ele estava todo unido perseguindo o Bolsonaro, estava tudo bem. A sensação geral é de podridão política, sem vergonhice e atrevimento em escala inédita para um país que achava que já tinha visto tudo em matéria de corrupção. Achava. O que mais assusta é que a gente estava acostumado com a corrupção dos políticos. Agora foi escancarado a corrupção de quem deveria guardar a nossa Constituição. Uma das boias que estourou no STF, que deu no Banco Master, foi briga de André Esteves, dono do BTG Pactual, com o cara do Banco Master, o Vocário. Porque eles são adversários, concorrentes dentro do mercado financeiro. E como é que começou essa briga? Tudo começou com o voto de Toffoli. Toffoli alterou o voto, beneficiando o Vocário, né? Dias Toffoli teria alterado sua posição em um julgamento no STF que prejudicou André Esteves, dono do BTG Pactual. Na ação, a usina Alcides obteve um ganho de R$1,5 bilhão com o voto de Toffoli. André Esteves teve um prejuízo de 125 milhões. Daniel Vorcaro e André Esteves são considerados rivais no setor bancário. Dias Toffoli teria ainda recebido R$20 milhões do Banco Master, segundo conversas encontradas no celular de Daniel Vorcaro. Essas informações constam no relatório de 200 páginas da Polícia Federal e foram entregues a Edson Fachin, presidente do STF. A sensação geral é de podridão política, sem vergonhice e atrevimento em escala inédita para um país que achava que já tinha visto tudo em matéria de corrupção. Achava. O Supremo Tribunal Federal virou ao longo do tempo balcão de negócios. Mas não de negócio de pobre, de cidadão que nem eu, de pessoas comuns. Mas balcão de negócios de pessoas poderosas no Brasil e no mundo. Principalmente de grandes empresas. Grandes empresas, tanto do mercado financeiro, como da parte política no Brasil, né? Quando ele estava todo unido perseguindo o Bolsonaro, estava tudo bem. Eles tudo junto, a Globo, o setor financeiro, as coisas no Brasil. Mas quando prenderam o Bolsonaro, a partir daí entrou os Estados Unidos, os escândalos começaram a aparecer. As bolhas começaram a estourar, porque eles criaram a narrativa no Brasil que prendendo o Bolsonaro resolvia os problemas do Brasil. E esse ano de 2024 é o ano da gente começar a colher aquilo tudo que foi plantado em 2023. Eu tenho um processo em que eu tenho o áudio de um parlamentar, seja quem for, pedindo o dinheiro. Está gravado. Depois eu tenho o áudio do parlamentar dizendo quem é que ele vai mandar buscar o dinheiro, com o complemento de que tem que ser alguém que a gente mate antes dele fazer delação. E aí... A sensação geral é de podridão política, sem vergonhice e atrevimento em escala inédita para um país que achava que já tinha visto tudo em matéria de corrupção. Achava. O que mais assusta é que a gente estava acostumado com a corrupção dos políticos. Agora foi escancarado a corrupção de quem deveria guardar a nossa Constituição. Porque hoje o Bolsonaro está preso, não dá para eles pôr a culpa no Bolsonaro e os escândalos só têm multiplicado.
E como é que eles vão pôr a culpa em Bolsonaro se Bolsonaro tá preso? Agora não tem mais Bolsonaro para eles pôr a culpa. O que começa errado, tem tudo para dar errado. E isso é uma verdade, né? Então, quando o Supremo Tribunal foi aparelhado pelo governo Lula, colocando pessoas lá dentro para defender interesses do governo, a justiça não foi criada para isso. A verdadeira justiça é diferente de coisas aparelhadas. Colocar amigos para defender interesses de pessoas. Em Alexandre de Moraes, os políticos já colocaram, que dá a entender para mim que eu sou cidadão, hoje para perseguir Bolsonaro. Cada um tem uma missão. A missão de Alexandre de Moraes, a meu ver, era perseguir Bolsonaro, os bolsonaristas, e proteger o governo, Lula, né? Que já é errado. A justiça não é feita para isso. O ministro voa em avião de ricos, festas. Cara, tinha tudo para dar errado. Uma hora as bolhas começam a estourar. O que aconteceu no Brasil foi isso. A vergonha que nós temos hoje causou de aparelhamento do Estado. A sensação geral é de podridão política, sem vergonhice e atrevimento em escala inédita para um país que achava que já tinha visto tudo em matéria de corrupção. Achava. Vai entender para mim, que eu acompanho política há muitos anos, que houve um acordo para Lula tirar Moraes do poder de uma forma... Lula deve ter se comprometido para tirar Moraes. Tanto é que a Globo passou a criticar o Moraes. Isso é coisa de ditadura. Isso acontece em regime autoritário. Por que Alexandre de Moraes dá esse passo a mais? Eu não sei se eu posso comentar, mas eu vou comentar, apesar do meu temor do ministro Alexandre de Moraes. É intimidação pura. É arbítrio. Intimidação aberta. E não é intimidação do presidente da Unafisco. Porque como presidente da Unafisco, ele não vai se deixar intimidar por esse ato arbitrário. Ministros do STF pressionam Alcolumbre contra a instalação da CPI, na verdade é uma CPMI, tá? Da CPI do Master. Peraí, mas como que eles vão pressionar o Alcolumbre se ela é automática? Eles estão determinando que o Alcolumbre ignore o regimento interno do Congresso? Quando a Globo tirou a Daniela Lima, as intenções da Globo foi naquela época que o governo Lula conversou com o governo dos Estados Unidos. Aí fizeram acordos. E um dos acordos que o governo dos Estados Unidos não quer é Moraes na corte. O que se quer é que eles sejam transparentes e digam para a sociedade quem está pagando e quanto está pagando. É pelos hotéis de luxo, pelos jatinhos e todas essas despesas que a gente sabe que são os empresários que bancam. Toffoli e Alexandre de Moraes continuam achando que estão acima do bem e do mal, enquanto a PF e o jornalismo continuam investigando até onde os tentáculos do caso Master conseguiram contaminar judiciário, governo e Congresso. O Alexandre de Moraes acusou de ignorância e má fé quem diz que o STF autorizou os juízes a julgar casos em que os parentes são advogados. Bom, gente, má fé foi o que não faltou nesse episódio. O Moraes respondeu por que a sua mulher tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, que tipo de serviço ela prestou e por que ele foi procurar o presidente do Banco Central para pressionar para uma solução para os problemas do banco. E nem o Toffoli se explicou sobre o fato de ter viajado para Lima no jato de um empresário junto com o advogado de um dos presos na operação da PF sobre os Master no mesmo dia que ele assumiu o processo e ainda decretou sigilo. Ou sobre os milhões que os parentes do Valcaro injetaram no resort dos seus irmãos. Então o que acontece? Aí houve acordo nos bastidores, tiraram da Globo Daniela Lima, a Globo passou a malhar Alexandre de Moraes. Quando a família de um ministro vende um negócio por milhões de reais para o grupo de um banqueiro, como aconteceu com a família do Toffoli, não dá para ele querer relatar e ainda julgar um processo desse mesmo banqueiro. Hoje é uma das críticas de Alexandre de Moraes, é a Globo, que não quer mais Alexandre de Moraes. Então, eles criaram Alexandre de Moraes, até prender o Bolsonaro era uma maravilha. Agora, a Globo e o governo quer se livrar de Moraes. E Moraes não solta o osso, porque é que nem cachorro que não solta o osso. Porque a mulher está envolvida nos escândalos, os ministros também, a corte virou balcão de negócios, se é que você me entende.